Amado, nosso pastor, ele nos incumbiu de trazer uma palavra hoje à noite, e eu fui procurar uma palavra, né? A gente tem, os irmãos que ministram sabem, a gente sempre tem os nossos manuscritos, mas Deus, ele me levou para Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. Foi essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Mateus, capítulo 24, capítulo 7, né? Versículos 24 ao 29, que diz assim. Todos acharam? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amados, os versículos que nós acabamos de ler, eles fazem parte do conhecido Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, como queiram alguns, que Jesus proferiu. Aqui Jesus estava no início do seu ministério, e como o texto lá no final do capítulo 4, ele vai nos dizer que após ele ser batizado no Rio do Jordão, por João Batista, e ser conduzido ao deserto para ser ali tentado, quando ele retorna, ele fica sabendo que João Batista está preso, e ali ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, uma cidade marítima ali na região do Mar da Galileia. E ali ele começa a pregar o evangelho do reino. É nessa região também que ele vai escolher, né, os seus primeiros discípulos, né, Pedro e André, e os irmãos Tiago e João. E ali Jesus vai percorrer toda aquela região, pregando o evangelho do reino, conclamando o povo ao arrependimento e curando todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. E isso vai fazer com que uma grande multidão venha após Jesus, comece a seguir Jesus. É claro que muitos ali estavam seguindo devido ao impacto que eles estavam sendo submetidos com a sua pregação. Mas eu creio que a grande maioria estava ali por causa dos milagres, por causa das maravilhas, dos benefícios que Jesus também podia fazer na vida de cada um deles. E aí Jesus, quando vê ali a multidão, ele sobe em um monte, assenta-se, tomando uma posição de mestre, e ali ele começa a ensinar. Jesus, ele começa a confrontar com o seu sermão os seus ouvintes, mostrando para eles que os cidadãos do reino de Deus, aqueles que entrarão, que herdarão o reino de Deus,
não são aqueles que sacrificavam mais vezes no templo. Não eram aqueles que tinham a Torá toda em sua mente, né? A Torá estava toda memorizada na mente. Né? Não eram aqueles que observavam todos os cerimoniais nos dias certos. Não. Eram os pobres em espírito. Eram os mansos. Eram os puros de coração. Eram aqueles que eram sedentos por justiça. Eram os misericordiosos. Jesus, no momento em que ele desenvolvia ali o seu sermão, o seu ensino, ele ia confrontando os seus ouvintes, mostrando a eles que para ser cidadão do reino dos céus, era necessário que houvesse uma mudança genuína de vida. A mudança deveria ser além do estereótipo que os fariseus e os escribas apresentavam. Era necessário que, além da circuncisão na carne, houvesse uma circuncisão no coração, que culminaria na mudança de mente, numa mudança radical da mente, que faria com que eles agora olhassem para si de forma diferente e para o seu próximo. E ali muitos achavam aquele discurso duro, difícil, não pelo fato de acharem que eles não tinham a competência em cumprir aquilo, mas pelo fato de confrontar aquilo que eles tinham como lógico e o seu modo, a sua forma de pensar e o seu senso de justiça. E não é a mesma coisa que acontece conosco hoje, amados, porque muitos defendem que esse sermão foi para a nação ali israelita, mas não. Paulo diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. E esse sermão de Jesus se aplica a nós, sua igreja também. E muitas das vezes nós somos confrontados, Porque aqui Jesus ele vai falar sobre perdão, vai falar que aqueles que são cidadãos do reino são aqueles que estão dispostos a perdoar da mesma forma como eles suplicam perdão do Pai Celestial. São aqueles que estão dispostos, mesmo com razão, usar de misericórdia para com o seu próximo. São aqueles que buscam, têm uma sede de justiça, não no sentido jurídico, mas buscando viver uma vida, tem sede de viver uma vida em retidão diante do Pai Celestial. E era esses que o reino, as portas do reino estavam abertas. E hoje não é diferente, amados. Muitas das vezes nós somos confrontados também no nosso orgulho. Muitas das vezes nós somos confrontados naquilo que nós entendemos como certo. Muitas das vezes nós somos confrontados na nossa vontade de dizer, de fazer. E isso acontece devido à nossa natureza humana maculada pelo pecado. O homem velho que quer voltar a ser proeminente em nós. E é por isso que nós diariamente precisamos pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a fazer a vontade da Tua palavra. Me ajuda a ser cumpridor da Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a vencer a vontade do meu eu. Porque naquele grande dia,
eu não quero ser reprovado, porque naquele grande dia eu não quero estar no grupo daqueles que ouvirão, que falarão: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não curamos enfermos, nós não cantamos, nós não pregamos. E o próprio Jesus, no capítulo 7, versículo 22, que faz parte do seu sermão, ele mesmo afirma que vai dizer para essas pessoas abertamente: não vos conheço, aparte-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Que palavra dura, irmãos, que palavra dura. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque aquele dia será terrível para quem ouvir tal sentença. É por isso, meu amado e minha amada, que quando nós estivermos ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra ser ministrada, nós devemos colocar o nosso eu de lado e dizer: Senhor, Espírito Santo, me ajuda, porque eu preciso ser aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É interessante que Jesus, ele inicia o seu sermão justamente falando que bem-aventurados são os pobres em espírito, em outras traduções, os humildes em espírito. E alguns intérpretes da Bíblia, eles entendem que ser humilde em espírito é ser desprovido, né, de interesses de das coisas materiais, é ser desprovido, né, de riquezas, é ser desprendimento das coisas daqui, das riquezas. Mas não, amados, quando nós vemos o contexto do Sermão do Monte, as admoestações de Jesus, a exigência que ele faz para aqueles que querem entrar no reino dos céus, nós entendemos que a pobreza em espírito, ela consiste em nós reconhecermos a nossa falência espiritual, em nós reconhecermos que nós não somos autossuficientes para cumprir todos esses preceitos. Sozinhos nós não conseguiremos. Ser pobre em espírito é se identificar com aquele publicano ali no canto do templo, que nem ao menos levantava os seus olhos para os céus, mas apenas batia no seu peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, me ajuda. Aleluia, oh aleluia. Por quê, meu amado? É verdade, nós não somos perfeitos. Muitas das vezes nós ouvimos, sim, existe aqueles que ouvem a palavra de Deus e tem um desejo ardente no seu coração, saem daqui dizendo: olha, a partir de amanhã eu vou seguir dessa forma. Mas você sabe qual é o problema? É quando nós queremos fazer isso com base nas nossas próprias forças, com base nos nossos próprios méritos. E aí é que entramos no fracasso de Pedro, que achava que era forte, mas ele necessitava da misericórdia de Deus. Aleluia. Porque, meus amados, não há nada, nenhuma virtude em nós, nenhuma virtude moral em nós que nos recomende diante de Deus.
Não, não existe, meu amado. Nós precisamos, para nós sermos esse homem que construiu a sua casa na rocha, nós precisamos diariamente pedir socorro, pedir ajuda do Espírito Santo, para que possamos cumprir as exigências que o cidadão do reino é submetido, para que nós possamos ser, a partir daí, a partir de uma vida de obediência, um genuíno cidadão do céu. Porque a nossa carne, amados, a nossa natureza, ela só quer fazer aquilo que nos satisfaz. E não é somente, eu não estou falando aqui de fornicação, adultério, de mentira, não. Eu estou falando muitas das vezes de desejos facciosos. O desejo de ouvir e ter que responder na mesma medida. A vontade de dizer, olha, não foi eu, não, que o pastor colocou, não. Vamos lá, eu vou começar a trabalhar e criar o meu grupo de enfrentamento. É aquele momento em que nós, por causa de nos sentirmos injustiçados dentro da nossa ótica, nós queremos agir de acordo com a orientação da nossa carne, do nosso pensamento. É isso, amados, que nós precisamos, que eu, que você, precisamos ter cuidado, e ser mansos, e ouvir a palavra de Deus com mansidão, e dizer, Senhor, eu quero que Tu realmente seja Senhor da minha vida, eu quero que a minha vida seja guiada por Ti, não é mais eu que vivo, mas Tu deves viver em mim. Aleluia, oh aleluia, glória a Deus. Outro dia eu estava aqui, rapidamente, dando testemunho dentro do que eu estou falando, e eu vinha pensando no dia anterior, posterior, que eu iria falar algo, e o nosso pastor estava ministrando aqui a palavra de Deus, em Colossenses 3,15, falando acerca da palavra, da paz de Deus ser o árbitro no nosso coração. E quando eu entrei ali, que sentei ali, a palavra ela foi se ministrando no meu coração. Eu abaixei minha cabeça e disse, sim, Senhor, sim. Sim, Senhor, sim. E no outro dia, eu tomei a decisão certa, de acordo com o que a palavra havia me orientado. E o que aconteceu? Eu fui bem sucedido. Construir a sua casa na rocha, a rocha aqui representa nesse contexto a palavra de Deus, porque a palavra de Jesus, os ensinos que Jesus está falando ali, porque ele diz assim, aqueles que ouvem as minhas palavras e constroem, e as ouve e a pratica, eu assemelho eles ao homem que construiu a sua casa na rocha, ou seja, a rocha é a palavra, é eu estar alicerçado na palavra, estribado naquilo que ela me diz, o que é que ela me orienta a fazer nessa situação. Eu devo agir como? E da mesma forma, irmãos, como é interessante que Jesus aqui mostrou que o fato de do homem prudente, ele edificar sua casa na rocha, isso não o tornou imune às tempestades, aos ventos e à chuva, não. O vento, a chuva, a tempestade, as águas do rio, vieram tanto para o homem que estava com a sua casa
construída sobre a rocha, como aquele que estava construído sobre a areia. A diferença está no resultado. Porque quando nós estamos balizados, firmados na palavra de Deus, ainda que as tempestades venham, as críticas, ainda que os apontamentos de dedo venham, ainda que algo que pareça injusto ocorra conosco, mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, seremos vitoriosos. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Mas isso só conseguiremos edificar, ser esse homem prudente, com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Meu amado, há pessoas que buscam, muitas das vezes, se libertar de algo, buscar alguma libertação, indo para lugares onde há profecias, onde há revelação. Todas essas coisas eu creio. Eu sou pentecostal, sou assembleano, eu creio nisso. Mas a principal libertação que o homem e a mulher, que nós devemos desejar, é a da nossa alma. E essa só acontece por intermédio da palavra de Deus. Quando ela é ministrada a nós, e nos é apresentado a verdade, que é Jesus Cristo, e nós passamos a deixar que Ele seja Senhor da nossa vida. Aí assim vai acontecer a libertação genuína. Porque, irmãos, de nada adianta nós recebermos uma cura de uma enfermidade, se a nossa vida, se a nossa alma, ela continuar enferma, se a nossa vida, ela continuar sendo regida pelo pecado, por pensamentos pecaminosos, por pensamentos facciosos. De nada adianta eu receber uma bênção material, um emprego, um bom casamento, a compra de uma casa, de um carro, se espiritualmente eu estou em frangalhos, se espiritualmente eu estou derrotado. Se Deus ele olha para mim e vê ali um miserável, irmãos, nós precisamos buscar, sermos vitoriosos na nossa vida espiritual, buscando ser mais parecidos com Cristo. Torno a dizer, isso não é fácil. É necessário que nós diariamente venhamos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque somente com Ele na nossa vida diária é que nós conseguiremos. Nós precisamos, mas é necessário que nós nos submetamos ao senhorio do Senhor na nossa vida, de forma real. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Para que nós possamos ser prósperos espiritualmente, para que outras pessoas, elas sejam também edificadas pelo nosso testemunho, pelo nosso proceder, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de agir. Isso é negar a si mesmo. Aleluia! Para que a gente possa ser assemelhado com esse homem que construiu a sua casa na rocha, e assim sermos vitoriosos, amados, porque a nossa maior vitória, amados, a minha, a sua, não é alcançarmos status ou coisas aqui nesse mundo, não. A nossa vitória está naquele grande dia, quando nós
estivermos diante do nosso Rei Jesus, nós recebemos dele a nossa coroa. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Essa é a nossa maior vitória. Aleluia! Naquele grande dia, nós recebemos nosso galardão. Aleluia! Oh, glória a Deus! E dizermos: valeu a pena. Valeu a pena passarmos por tudo. Valeu a pena sermos obedientes, submissos. Valeu a pena em momentos certos mantermos-nos calados. Falarmos apenas da direção do Espírito Santo. Valeu a pena, porque agora estou aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E é isso que eu almejo, irmãos. E eu tenho certeza que cada um dos meus amados irmãos almeja também isto. Portanto, queridos, sigamos olhando para Cristo, ouvindo os seus ensinamentos e cada vez mais ampliando a nossa construção na rocha, que é a palavra de Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando os amados irmãos.